Graça e paz para os eleitos e abençoados nessa noite. Bendito eternamente é o nome do Cristo ressuscitado. Irmão Fabiano Santana, seu irmão em Cristo. Estamos aqui uma vez mais para fazermos uma live abençoada para a minha vida, para a tua vida, para nossas vidas. Eleitos, abençoado, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, Paulo disse: orai sem cessar. Sendo assim, oremos. Pai dos Espíritos, eu te louvo, eu te engrandeço, eu exalto o teu eterno nome, porque o Senhor é magnífico, o Senhor é poderoso, o Senhor é todo-poderoso, o Senhor é excelso, o Senhor é eterno, o Senhor é excelso, o Senhor é poderoso, o Senhor é todo-poderoso. Pai dos Espíritos, eu quero te pedir perdão pelas obras da carne cometidas, por julgar, por palavra, por obras e prática. Paizinho, Paizão, me perdoe em nome do Cristo ressuscitado. Eu oro agora pelos enfermos que estão nos hospitais, eu te peço a cura sobre a vida de cada um deles. As vidas que estão no hospital ali, na UTI, com diabetes, com HIV, com AIDS, com coronavírus, cura essas vidas segundo a tua vontade. Paizinho, eu oro a favor dessa mulher, desse homem que está doente, para que o Senhor possa curar segundo a tua vontade. Visita agora, Pai, as UTI. Paizinho, estão a UTI nas tuas mãos, as vidas que estão na UTI gemendo de dor. Cura essas vidas segundo e conforme a tua vontade. Pai dos Espíritos, eu vou pregar o Evangelho e eu te peço que o Senhor me use de uma forma tremenda, gloriosa, pois eu vou usar a tua palavra, a espada do Espírito que faz divisão entre juntas e medula, entre alma e espírito. E eu te peço que o Senhor me use de uma forma gloriosa, tremenda, poderosa, pois eu, Fabiano Santana, vou usar a tua palavra, a espada do Espírito, a espada de dois gumes. Pai dos Espíritos, eu oro a favor desse homem, dessa mulher que não tem um pão para comer em casa. Entra com provisão, entra com providência, tenha misericórdia, usa alguém, levanta alguém para ajudar. Eu oro a favor desse irmão, dessa irmã que se encontra triste, angustiado, oprimido, oprimida, para que o Senhor possa libertar dessa situação que eles estão vivendo, Pai, de opressão, em nome do Cristo ressuscitado. Pai dos Espíritos, eu te peço que o Senhor me use de uma forma gloriosa, segundo a tua vontade, que eu diminua e que o Senhor cresça, como disse João Batista no livro histórico de João, capítulo 3, versículo 30, importa que eu diminua e que ele cresça. Pai dos Espíritos, eu oro a favor também desse irmão, dessa irmã, que se encontra angustiado, pensando em chutar o balde, pensando em abandonar tudo. Não deixe, dê força, conforme a tua vontade, em nome do Cristo ressuscitado. Amém, graças a Deus. Eleitos, abençoados, eu vou falar sobre um tema, uma temática muito importante para nós, uma mensagem muito importante para os nossos dias. Deixa eu tomar o meu café. O meu café quentinho com leite, porque eu sou da Bahia. Baiano gosta muito de café com leite e eu gosto muito de tomar o meu cafezinho com leite com adoçante também. Então, deixa eu tomar mais um gole aqui, que tá uma delícia, ó. Saboroso. Melhor noite para todos. Eu declaro que essa noite já é a melhor noite de nossas vidas, repleta de alegria, felicidade, segurança, paz e muitos anos de vida para a glória do Cristo ressuscitado. Vamos ao texto. 1 Coríntios capítulo 12 diz assim a epígrafe, acerca da diversidade de dons espirituais. Eu peço um pouco de silêncio a vocês aqui na sala, por favor, que agora eu estou pregando o Evangelho, e quando eu estou pregando o Evangelho, eu fico coisado. Então, 1 Coríntios capítulo 12 diz assim a epígrafe, acerca da diversidade de dons espirituais. Eu vou ler. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, disse Paulo à igreja de Corinto.
Versículo 2: vós bem sabeis que reis gentios, levado aos ídolos do mundo, conforme reis guiado. 3: portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. O que, Paulo? Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Tá ok, Paulo, tá ok. Versículo 4: ora, olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 5: e há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. 7: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que é útil, ou seja, para a edificação da igreja, para o que for útil. 8: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, o dom da palavra da sabedoria. E a outro pelo mesmo Espírito, presta atenção, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, o dom da palavra da ciência. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, o dom da fé, porque fé é um dom. E a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Versículo 10. E a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. 11. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém. E graças a Deus. Eleitos, abençoados, observe que Paulo fala aqui sobre a diversidade de dons espirituais. A palavra dom, no grego koine, que é o mais comum, mais popular, recebe o nome de charisma, que é equivalente ao latim, quer dizer presente de Deus. A vida é um dom de Deus. A vida é um presente do Pai. Então, 1 Coríntios capítulo 12, o mesmo apóstolo dos gentios, pregador da incircuncisão, pregador da graça, Paulo, ele fala acerca da diversidade de dons espirituais. Esses dons espirituais não tem nada a ver com dons naturais, porque existem dons espirituais e existem os dons naturais. Por exemplo, fulano de tal é pedreiro, ele tem um dom de ser pedreiro, é um dom natural. Fulano de tal é arquiteto, ele tem um dom da arquitetura, ele é um arquiteto. Fulano de tal é pintor, ele tem um dom da pintura. Fulano de tal, ele faz isso, faz aquilo. Então cada um tem um dom, só que existem dons naturais, e da mesma forma que existem dons naturais, existem dons espirituais. E Paulo, cheio do Espírito Santo, ele voltou do terceiro céu, do arrebatamento, cheio da graça de Deus, pregando a igreja em Corinto, cuja capital era a Grécia. A data que foi escrito 1 Coríntios foi entre os anos 50 a 51, provavelmente, no que se pode prover depois de Cristo. E Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, o seguinte: ora, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Quer dizer, os dons espirituais não é dado para o crente se ensoberbecer, para o cristão se exaltar, para o cristão se sentir superior ou melhor ou maior do que o outrem ou do que o outro. Não, Senhor. Os dons espirituais é para a edificação do corpo de Cristo, que é a sua igreja. É para o que for útil. Aí no versículo 8, Paulo diz: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Irmãos, tem pessoas que têm um dom da palavra da sabedoria. Tem pessoas que têm a segunda série, mas tem um dom espiritual dado por Deus, por nome, palavra da sabedoria.
Você entrega o microfone a esse homem, ele prega a Bíblia de uma forma que você fica encantado, maravilhado. É chamado o dom da palavra da sabedoria. Deus deu para ele o dom da palavra da sabedoria. Aí Paulo continuou dizendo: e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Existem alguns oradores, alguns pregadores que têm um dom da palavra da ciência. A ciência da palavra que está na mente, no coração dele, dado pelo Pai. E ninguém toma o dom que Deus deu. Aí Paulo continua dizendo: e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Existem pessoas, todos nós nascemos com fé. E a fé, ela é ativada quando se ouve o evangelho da nossa salvação da mente, do entendimento. A fé é ativada. Só que fé também é um dom espiritual. E existem pessoas que têm esse dom por nome fé. O dom da fé. Paulo continuou dizendo: e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de cura. Então, eu acredito, nos dias de hoje, que Deus ainda, Ele cura. E eu acredito, nos dias de hoje, que existem pessoas que têm o dom da cura. Por exemplo, os médicos são constituídos por Deus, pois pregou Paulo e prego eu a igreja em Roma, entre os anos 58 depois de Cristo, capítulo 13, que toda autoridade é constituída por Deus. Os médicos, eles têm o dom da cura. Graça e paz, irmã Celeste Almeida, ela escreveu para mim: graça e paz, irmão, melhor noite. Melhor noite também para abençoar debaixo da graça do Cristo ressuscitado. Deus continue te abençoando e abençoando o teu lar, tua família, em nome do Cristo ressuscitado. Graça e paz também aí para o irmão John. Que Deus continue te abençoando, John, ricamente e poderosamente, pois o irmão já é abençoado. Então, os dons de curar. Os médicos têm os dons de cura. São os verdadeiros anjos que Deus colocou na terra para curar as pessoas. Mas também existem pessoas, irmãos e irmãs, que Deus também deu esse dom da cura, que também tem um dom de cura. Só que esse dom de cura, ele não é algo programado com hora marcada ou dias marcados, como no sistema religioso, não. Esse dom de cura se manifesta na hora que Deus quer, quando Deus quer e segundo a vontade de Deus. Por exemplo, uma pessoa está com uma enfermidade, e aí essa pessoa está com enfermidade, e essa pessoa está doente, coisa e tal, e aí uma irmã chega e declara como filha de Deus: olha, eu declaro em nome do Cristo ressuscitado que você está curado. Às vezes aquela pessoa tem um dom da cura nela, de curar pessoas, e aquela pessoa toma posse daquela palavra por fé, recebe aquela palavra, toma posse e recebe a cura. E também existe a cura através da mão dos médicos. Deus usa a mão do médico para curar as pessoas. Então eu creio no dom de cura. Por quê? Porque Deus é imutável. Como Deus é imutável, Deus não muda. Pregou Paulo e prego eu aos Hebreus, capítulo 13, a saber, o versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em outras palavras, Paulo quis dizer: Jesus Cristo curou no passado, Ele cura atualmente, continua agora curando no presente, e Ele cura eternamente, porque a terra, ela é eterna. Enquanto haver habitantes no planeta Terra, vai haver cura, porque Jesus é imutável, Cristo ressuscitado não muda, e Ele continua curando. E para curar as pessoas, Ele usa o que Ele quer. Ele usa a mão dos médicos, Ele usa uma pessoa simples, Ele usa até uma pessoa que não é evangélica para curar alguém. Esse dom de cura se manifesta em quem o Pai quer, segundo a sua vontade. Tantas pessoas que às vezes é tomada, é acometida de enfermidade,
E às vezes uma senhora de idade que nem é evangélica, nem cristã, nem da graça chega e fala para aquela pessoa assim: olha, eu conheço umas ervas naturais, e essas ervas naturais vai te curar. Usa essa erva aqui, faz um chá com essas ervas naturais que vai dar certo. E aquela pessoa pega aquelas ervas naturais, faz aquele chá, toma aquele chá, e realmente dá certo, a pessoa é curada, porque aquela pessoa tem um dom da cura, se manifestou nela o dom da cura, porque Deus é imutável, Ele usa quem Ele quer, do jeito que quer, na hora que quer, como quer e do jeito que quer. E hoje à tarde eu estava lendo essa palavra e o Espírito do Pai me inquietou, me incomodou para falar acerca dos dons espirituais. Aí Paulo continuou dizendo, versículo 10, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia. Então, profecia é um dom espiritual. Existem dois tipos de profecia: a profecia como palavra da graça pregada e a profecia como um dom espiritual. Agora, lógico que esse dom não se manifesta em qualquer pessoa. Lógico que esse dom não se manifesta em qualquer um. Existem pessoas que têm um dom de profetizar. Existem pessoas que têm um dom da profecia. E a profecia que aquela pessoa profetiza até se cumpre, porque a pessoa tem um dom, não como no sistema religioso, que tem essas profetadas aí, essas profecias com hora e dias marcados, e só profecia de carro, de apartamento, profecia de chave de moto, profecia de casamento com homem dos olhos azul, louro, rico, profecia com mulher loura, rica. Não essas profecias, mas a profecia pelo Espírito, porque existem pessoas que têm um dom de profetizar. Por exemplo, já teve pessoas, eu conheci um casal em Curitiba, eu estava morando em Curitiba, e eu estava na rodoviária de Curitiba, e eu conheci um casal, e esse casal estava mudando de Curitiba para outro estado. O dom de profecia se manifestou na minha vida, e Deus usou meus lábios e disse para aquele casal: assim diz o Senhor, vocês vão para outra cidade, lá Deus abrirá as portas, Deus cuidará de vocês, milagres vão acontecer, vocês não vão passar fome, as portas vão abrir, vai acontecer isso, do jeito que o Espírito de Deus me usou para profetizar, se cumpriu na vida daquele casal. Depois, até hoje, esse casal fala comigo: olha, irmão, aquilo que Deus usou sua boca para profetizar nas nossas vidas, se cumpriu, vírgula por vírgula, palavra por palavra. E não foi só a primeira vez. Se eu for contar aqui, a gente amanhece o dia. Já teve diversas pessoas que o Espírito usou meus lábios em profecia para profetizar, e a profecia se cumpriu para a honra e glória e louvor do nome do Cristo ressuscitado. Só que não é todo mundo, porque hoje virou bagunça. Todo mundo hoje quer profetizar, todo mundo hoje diz que é usado por Deus, todo mundo hoje diz que tem um dom de profecia, e não é assim, porque o Espírito usa quando Ele quer. E uma das coisas que comprova que a pessoa profetizou em nome de Deus é se a profecia que o tal profeta profetizou, profeta não, porque hoje não tem mais profeta. Existe o dom da profecia, mas não existe mais profeta. Livro histórico de Lucas, capítulo 16, versículo 16, pregou, Lucas disse que a lei de Moisés e os profetas duraram até João Batista. Então hoje não tem mais profeta. Hoje tem um dom de profecia, mas profeta não tem. Existe o dom de profecia, mas não tem profeta. Então, o que mostra que a profecia que a pessoa profetizou foi de Deus é se a profecia se cumprir. Se a profecia se cumprir, é porque foi de Deus, né? Lá no livro de Deuteronômio, a palavra Deuteronômio no hebraico quer dizer Devarim,
livro da lei dos profetas, capítulo 18, versículo 1 até o versículo 13, diz que se o profeta profetizasse em nome de Deus ou em nome de outros deuses, e a tal palavra que o profeta profetizou não se cumprisse, aquele profeta seria morto apedrejado. Hoje, em graça e na graça, a pessoa que profetiza algo que Deus não manda, não é mais morto apedrejado, porque nós estamos na graça. Mas a pessoa, de qualquer forma, paga diante de Deus, porque pregou Paulo e prego eu aos galateiros, aos gaulenses, em Gálatas capítulo 6, a saber o versículo 7, Paulo disse: não erreis, Deus não deixa se escarnecer, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também se fará. Então, eleitos, abençoados, existem pessoas que têm o dom da profecia, e o dom da profecia se manifesta na pessoa. Já teve pessoas que nunca me viu na minha vida, e o dom da profecia se manifestou na pessoa. A pessoa falou algo para a minha vida, contou minha história, contou a minha vida, pessoa que eu nunca vi na minha vida. Agora, o dom de profecia se manifesta em quem o Pai quer, e na hora que o Pai quiser, segundo a vontade do Pai. Não como no sistema religioso, que os intitulados bispo, pastora, pastores e apóstolos, tem uns cultos deles chamado culto das divinas revelações. Culto das divinas revelações. E aí fica um presbítero com um terno parecido com eu, uma gravata, orando e pedindo para Deus revelar a vida de fulano, a vida de Bertano, como se fosse que Deus é obrigado a revelar, como se fosse que Deus é obrigado a falar a vida de Fernando, a vida de Maria, a vida de João. E aí o cara fica orando, dizendo que está orando pelas divinas revelações. E às vezes, muitas dessas revelações, o cara já conhece a vida de João, o cara já conhece a vida de Maria, já conhece a vida de Fernando na palma da mão, e aí espera o culto à noite e começa a entregar a revelação da carne, falar o que o Pai não manda. Eis que eu te digo, irmão Fernando, que teu cachorro hoje quase que foi atropelado. Claro, ele viu o cachorro de Fernando passando pela rua e quase que um carro passa por cima mesmo do cachorro do irmão Fernando. E aí ele aproveitou o culto à noite e entregou, dizendo que Deus deu livramento de morte ao cachorro do Fernando. Essas revelações que a pessoa conhece o casamento da pessoa, sabe que a pessoa vive em pé de briga com a mulher, com o marido, aí quando chega no culto, o cara tirado da profeta lá, chega e fala: ó, Deus manda dizer para a irmã, tu tá brigando muito com teu marido tá brigando muito com a irmã, mas Deus vai dar um basta nisso, irmã, Deus vai dar um basta. Deus não chamou a irmã para sofrer, não. Deus tem o melhor para a irmã. Essas profecias para destruir família, para destruir casamento. E o melhor que Deus tem para a irmã, segundo ele, sabe qual é? Tirar o marido da irmã, a irmã divorciar do marido e casar com outro. É isso que eles fazem no sistema religioso. Ó, a irmã está brigando muito com o teu marido, mas Deus vai dar um escapamento para a irmã, um livramento para a irmã, e Deus vai dar algo melhor para a irmã. Aí a irmã, analfabeta de Bíblia, sem conhecimento, como está escrito em Oséias, o nome Oséias quer dizer no hebraico Rocheá, ele recebe o nome de profeta do rei do norte, ele veio do norte, capítulo 4, saber o versículo 6 está escrito: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento, e o conhecimento é o conhecimento da palavra do Pai. A irmã, sem falta de sabedoria, chega lá, divorcia do marido. Às vezes ela discutia com o marido, mas o marido era um bom marido, fazia feira, às vezes o marido pagava as contas direitinho, tratava bem. Aí agora ela está sem o marido dela, está sem a feira dela, está desempregada, está passando luta. Aí agora vai procurar um intitulado pastor que profetizou que Deus ia dar algo melhor para ela. Aí não chega nada de melhor na vida dela, só na vida dos intitulados pastores. Aí ela chega para o pastor e fala: pastor, meu marido, eu divorciei dele porque o senhor disse que Deus vai me dar algo melhor, ele saiu de casa já, estou livre, estou solteira, eu quero que o senhor me ajude com a cesta básica. Aí sabe o que ele fala? A irmã está sem falta de fé, a irmã tem que orar mais, a irmã tem que dobrar o joelho de madrugada e falar com o papai,
A irmã tem que orar para Deus abrir as portas para a irmã, porque Deus vai dar o melhor para a irmã, mas não é assim não. Para Deus dar o melhor para a irmã tem que pagar o preço. A irmã tem que ser fiel a Deus, a irmã tem que orar. E aí a bichinha entra numa situação de adultério, entra na obra da carne de adultério, começa até mesmo a vender o corpo para suprir as suas necessidades, por causa dessa maldita religião que veio para roubar, matar e destruir. Então, meus irmãos, o dom da profecia não se manifesta em qualquer um, em qualquer lugar. Me mostra na Bíblia onde é que está escrito que na igreja primitiva, os apóstolos da circuncisão, Pedro, Tiago, João, colocavam uma placa dizendo assim: culto das divinas revelações. Me mostra na Bíblia onde é que está escrito que nas mensagens de Jesus, Jesus entregava, colocava uma placa escrito assim: hoje é culto de revelação, vou revelar a tua vida e vou entregar. Simplesmente não acontecia. Jesus, conversando com a mulher samaritana, foi profeta na vida dela. Livro histórico de João, capítulo 4, versículo 16, aconteceu um encontro entre Jesus e a mulher samaritana lá no poço de Jacó. Não foi nada programado, a mulher samaritana não sabia que encontrar Jesus, não foi nada programado, não teve dia marcado, não foi nada programado, igual o sistema religioso que diz: toda quarta-feira é culto de revelação, toda quinta-feira é culto das maravilhas, culto de profecia, visão e revelação. Não foi nada programado. Então somente Jesus se encontrou com ela lá no poço de Jacó, olhou para ela no livro histórico de João, capítulo 4, versículo 16, e disse: mulher, chama teu marido e vem cá. Ela disse: eu não tenho marido. Jesus de Nazaré, no dia de sua carne, disse: isso disseste com verdade, pois tu tiveste 5 maridos, o que tu tem agora não é teu. Ela olhou para Jesus de Nazaré e disse: Senhor, vejo que é profeta, porque Jesus de Nazaré revelou o oculto da vida da mulher. Aí, o que acontece? Aí no versículo de número 20, aquela mulher estava em adultério, mas porém era uma mulher religiosa. Ela era adúltera, porém religiosa. Estava debaixo de uma tradição religiosa, a qual o irmão Dino Sani, ela recebeu dos seus pais. Ela olhou para Jesus de Nazaré e disse assim: Senhor, os nossos pais adoraram a Deus aqui nesse monte, mas os religiosos, os judeus, dizem que o lugar de adorar o Pai é lá em Jerusalém, ou seja, é lá no templo de pedra de Jerusalém. Ali Jesus acabou com a maldita religião, Jesus acabou com a religiosidade dela. Jesus olhou para a mulher samaritana em João capítulo 4, versículo 21 e disse: ó mulher, creia-me que a hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus o Pai, não mais no monte, porque o Pai não está no monte, e nem mais lá em Jerusalém, ou seja, e nem mais no templo de Jerusalém, porque Deus não está em templo feito por mão de homem. Deus não está nesses templos religiosos, Deus está em nossas vidas, Deus mora em nosso espírito. Mas a hora vem que os verdadeiros adoradores, filha, mulher, adorarão a Deus em espírito e em verdade. Mas por que, Jesus? Porque Deus é espírito, e importa que aqueles que lhe adorem em espírito e em verdade. Então, o dom da profecia se manifesta quando Deus quer. E eu creio nos dons espirituais. Eu creio que quando o Pai quer usar alguém para falar com alguém, ele fala. Apesar que eu não estou de mal com o Pai, para o Pai não falar comigo. O Pai fala comigo também. Se o Pai fala com o irmão Fernando, ele também fala comigo, só que ele confirma o que ele fala, porque o Espírito testifica. Pregou Paulo e prego eu aos Romanos capítulo 15, a saber o versículo 8, que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, se o irmão Fernando me entrega uma revelação, o Pai também tem que falar comigo no meu coração, na minha mente, no meu espírito. Ele também tem que testificar em mim, porque eu não estou de mal com o Pai, eu não estou de mal com Deus, para Deus falar para Fernando algo a meu respeito, e Deus não falar comigo.
Entende, abençoado? Porque o mesmo Espírito de Deus que está na vida de Fernando está na minha vida. E como eu não estou de mal com Deus, ele confirma no meu espírito. Então Paulo disse, e há outro pelo mesmo Espírito o dom da profecia, e há outro o dom de discernir os espíritos. Né? De discernir os espíritos. Eu creio, irmãos, nos dons espirituais. Sabe, muitos irmãos em graça não creem nos dons espirituais, leram muito, estudaram muito, se tornaram mestre na palavra, porém não acredita mais em nada, não crê mais que Deus possa revelar, não crê que Deus pode levantar um irmão numa palavra profética, numa palavra de profecia para alguém, não crê nos dons espirituais, estudaram muito, tem muito conhecimento de Bíblia, do Evangelho, porém não crê mais em nada, se tornaram ateus. É por isso que muitos estão sendo aí disciplinados, porque muitos irmãos em graça têm um dom de profecia, e às vezes o pai fala algo para ele falar para alguém, ele se retém, não fala. Existem outros que têm um dom da ciência da palavra, mas não abre a boca, não prega. Existem outros que têm dons do Espírito, mas não entrega, não fala o que Deus manda. Então, irmão, existem dons espirituais, e eu creio, porque quem disse isso foi Paulo, em graça e na graça. Se você segue o apóstolo Paulo, o Evangelho do Cristo ressuscitado, você tem que seguir isso aqui também, porque isso aqui é Evangelho. O que eu estou pregando aqui não é lei de Moisés. O que eu estou pregando aqui está no Evangelho, é carta de Paulo à igreja em Corinto, aos gentios, e nós somos gentios, porque gentil é todo aquele que não tem sangue judeu, todo aquele que não tem sangue judeu é gentil. Aí Paulo continuou dizendo, e há outro os dons de discernir os espíritos, e há outro a variedade de línguas. Essa variedade de línguas aqui não é idiomática, como alguns pregadores sem graça dizem, não. Variedade de línguas aqui não é idioma, não. Idioma foi no dia de Pentecoste. Vamos fazer essa separação. Em Atos capítulo 2 está escrito, e cumprindo-se o dia de Pentecoste, a palavra Pentecoste do grego é Pentecostes, que do hebraico é Pentecosto, que quer dizer festa das semanas, festa das colheitas, festa dos 50, aonde o povo de Israel dava a maior colheita do ano naquela época, festa das semanas, festa dos 50. A festa de Pentecostes era precedida por 3 festas. A primeira festa, a festa dos tabernáculos, a segunda festa, a festa dos pães asmos, chamado Páscoa, e a terceira festa, a festa das 7 trombetas. Pentecostes era uma festa central, aonde vinha pessoas de Líbia, de Puti, da Arábia Saudita, de diversos países do mundo, para o eclandescente, o glorioso dia de Pentecoste. E em Atos capítulo 2, diz a Bíblia que cumprindo o seu dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa, porque os irmãos primitivos não se reuniam em templos religiosos. Os irmãos primitivos se reuniam nas casas ao nome do Cristo ressuscitado. E a Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo 3, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. A expressão como que de fogo não quer dizer que foi de fogo, é como que de fogo. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Versículo 4. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Vamos parar isso aqui. Só que a Bíblia diz que nesse time da história, neste momento, pessoas de Puti, da Arábia Saudita, de Líbia, de outros países circunvizinhos a Jerusalém, ficaram perplexos, ficaram estarrecidos, atônitos, olhando uns para os outros, dizendo: esses varões não são judeus, esses varões não são galileus, por que eles estão falando das grandezas de Deus na nossa própria língua nativa? Ou seja, esses discípulos, eles nunca estudaram inglês,
eles nunca estudaram espanhol, eles falaram em línguas idiomáticas, na língua de cada povo, de cada país que estava no dia de Pentecoste, pelo Espírito Santo. Então, em Atos capítulo 2, não foi línguas estranhas como um dom espiritual, foi língua idiomática. Só que em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 10, Paulo fala sobre a variedade de línguas, e essa variedade de língua é língua como dom espiritual, e eu creio no dom de língua espiritual, eu creio, o dom de língua, meus irmãos, existe, e é para a igreja gentílica, só que o dom de língua não edifica ninguém espiritualmente, a não ser a pessoa própria. Só a pessoa que se edifica espiritualmente com dom de língua. Pregou Paulo e prego eu, 1 Coríntios capítulo 14, eu vou ler para os irmãos. Olha o que disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 14. A epígrafe diz assim: o dom de profecia é superior aos de língua. Olha o que disse Paulo: segui a caridade, ou seja, segui o amor, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Vamos parar isso aqui. Paulo disse que nós temos que seguir o amor, porque o amor é a base de tudo, o amor a Deus e o amor ao próximo, e procurar com zelo os dons espirituais. A palavra dom no grego é charismata, que vem de charisma, que quer dizer equivalente ao latim presente de Deus. Procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Versículo 2, olha o que Paulo disse: porque o que fala línguas estranhas não fala aos homens. O que, Paulo? Sim, senhor. Porque o que fala línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus. Ah, meu abençoado, mais claro do que isso, só mais alvo do que a neve. Porque se essa língua aqui fosse idiomática, quando essa pessoa falasse e alguma pessoa que conhecesse aquele idioma, lógico que ia entender. Só que Paulo disse que a pessoa que fala em línguas estranhas não fala a homem, senão a Deus. Então, quando a pessoa ora em línguas estranhas, a pessoa está falando em oculto com Deus, em mistério com Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistério. Então, línguas estranhas é um dom espiritual. Agora, eu posso falar línguas estranhas em uma reunião com mais de 50 pessoas? Posso, mas eu devo falar como? Com sabedoria, com ordem e decência, como Paulo pregou em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Eu posso falar, mas eu falo o quê? Baixinho, falo em espírito. Para quê? Para que não atrapalhe os irmãos. Por quê? Porque se você falar no meio de 50 pessoas em uma reunião, línguas estranhas, você só vai edificar a você próprio, você só vai falar com Deus, você fala em mistério com Deus, só que as pessoas que estão ali não estão entendendo nada, vai achar que é loucura, vai achar que você está ficando doido, a pessoa não está recebendo edificação espiritual nenhuma, porque você está falando línguas estranhas como se fosse falando ao vento. Aí Paulo disse que para você falar línguas estranhas, a não ser que tenha um intérprete, alguém para interpretar. Por exemplo, você está em uma reunião de 50 irmãos, você começa a falar línguas estranhas, ou você tem que ter um dom de interpretação e orar e interpretar, ou alguém que está naquela reunião tem que ter um dom de interpretação de línguas para interpretar aquilo que você está falando, porque se você falar em língua e não tiver intérprete, ninguém é edificado espiritualmente. E o que acontece? Os indoitos, as pessoas incrédulas, vão dizer que vocês estão loucos, que vocês estão doidos. Por isso que em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 5, Paulo disse assim, ó, vou ler a partir do versículo 4. O que fala a língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Esse profetizar aqui é a palavra.
O que profetiza a palavra, o que prega a palavra, edifica a igreja. É o que eu estou fazendo aqui. Eu estou pregando a palavra, eu estou profetizando a palavra, eu estou edificando vocês com a palavra do Pai. Eu estou edificando a igreja do Cristo ressuscitado, né? Aí no versículo 5, Paulo disse assim: e eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. Paulo não está proibindo ninguém falar língua estranha na igreja de Coríntio. E eu quero que todos vós falem línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis. Então Paulo deixou claro: irmão, eu quero que vocês falem línguas estranhas. Não é proibido vocês falar língua estranha, mas eu quero muito mais que vocês preguem a palavra, que vocês profetizem. Por quê? Porque o que profetiza edifica a igreja do Cristo ressuscitado. Edificação pela palavra, né? Que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. Se você está numa reunião com 50 pessoas, 100 pessoas, e você está falando línguas estranhas, mas não tem intérprete, cale-se, meu irmão. Se você não tem um dom de interpretar aquilo que você está falando, então se alguém ali naquela reunião não tem um dom de interpretação de língua, cale-se, cale-se. Por que cale-se? Para que não haja escândalo no seio da igreja de Cristo, vida das pessoas. Por quê? Porque Paulo fala aqui sobre o dom de profetizar, porque profetizar sim edifica a igreja. Línguas não, línguas estranhas edifica a si próprio. Se eu oro em línguas estranhas, eu estou edificando o meu espírito, e eu oro até bem, porque quem ora em língua estranha ora bem e edifica o seu espírito. Aí no versículo 6 Paulo disse: e agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria? Se vós não falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Eu vou repetir versículo 6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria? Se vos não falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Paulo disse para a igreja de Coríntio: se eu for ter convosco falando línguas estranhas, não adianta nada. Vai aproveitar o que de vocês? Vai aproveitar o que para vocês? Nada. Se eu não vos falar através da doutrina, ou da profecia, ou da ciência, ou da revelação. Aí no versículo 7 Paulo disse: da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? 8. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? 9. Assim também vós, se com a língua não pronunciar de palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estarei como que falando ao ar. Está vendo, irmão? Então Paulo quis dizer para os irmãos que no meio dos irmãos lá em Coríntio, ele preferia falar em português, palavras inteligíveis, para que houvesse edificação espiritual na igreja de Cristo. Senão, se ele falasse língua estranha, era como se fosse falando ao ar, ao vento. Entendeu? Aí no versículo 10 Paulo disse: há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. 11. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. 12. Assim também vós que desejais dons espirituais, procurais sobejar neles, para edificação da igreja. Então, os dons do Espírito, os dons espirituais, é para a edificação da igreja. A palavra igreja no grego recebe o nome de eclésia, que vem do verbo ekanoia, que vem de eclesiologia, que significa tirados da religião e apresentados a Cristo. Eu sou a igreja, você é a igreja, nós somos a igreja.
os dons do Espírito que Ele nos deu para nós usarmos aqui nessa terra, enquanto vivemos aqui nessa terra, é para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17, pregou Paulo e prego eu que o corpo de Cristo é a igreja. Colossenses capítulo 1, versículo 24, Paulo disse, eu padeço por vós, que é o corpo de Cristo, a igreja. Paulo disse em Colossenses 1, 24, que a igreja é o corpo de Cristo. Então, observe, para a edificação da igreja. 13, pelo que o que fala línguas estranhas, ore para que possa interpretar. Então, Paulo deu um conselho. Se você quer num culto, numa reunião em graça, falar línguas estranhas, fale, mas você tem que orar para interpretar o que você está falando, para promover edificação para a igreja de Cristo, vida das pessoas. Versículo 14, porque se eu orar em línguas estranhas, pode parar isso aqui. Paulo não falava línguas estranhas. Paulo aqui falou, porque se eu orar em línguas estranhas, ele não disse que orava em línguas estranhas, ele disse, se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem. Está vendo? Que não era idioma, era língua como dom espiritual. Se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Ui! Por que Paulo usou a expressão, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto? Se fosse língua idiomática, se fosse língua em idioma, o entendimento de Paulo de Nussani não ia ficar sem fruto, porque se fosse inglês, ele entendeu o que ele estava falando e ia ter edificação para ele. E no entendimento dele ia ter fruto. Ele fala aqui como língua espiritual, como dom espiritual, que se ele orasse em língua estranha como dom espiritual, o espírito dele ora bem, porém na mente dele ia ficar sem fruto, porque até ele mesmo, Paulo, não ia saber o que ele estava falando. Por quê? Porque ele não tinha um dom de interpretação. Ele não ia interpretar o que ele estava falando, ele ia estar falando ao ar, ao vento, entende? Aí no versículo 15 Paulo diz, que farei pois? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. 16. De outra maneira, se tu bendizeres com espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indulto, amém, sobre a tua ação de graça, visto que não sabe o que dizes. Então, se você está numa reunião entre o cara indulto, o cara que não conhece nada de Deus, nada de Bíblia, e vê a pessoa falando línguas estranhas, como é que a pessoa vai glorificar a Deus sobre a tua ação de graça? Se a pessoa não sabe o que você está falando. Muito pelo contrário, se a pessoa entrar na reunião e ver você falando língua estranha, a pessoa incrédula, que não conhece nada de Deus, de Bíblia, de Evangelho, vai falar que você é louco, vai falar que você é doido, entendeu? Aí Paulo continua dizendo, versículo 17, porque realmente tu dá bem graças, porque realmente tu dá bem as graças, mas o outro não é edificado, né? Então Paulo fala, não, você falando línguas estranhas, você está agindo certo, você, né, realmente tu dá bens às graças, mas o problema é que o outro não é edificado. Você está falando em língua, tudo bem, você está edificando o teu espírito, você está orando bem, você está orando em espírito, mas a outra pessoa que está vendo você orar em língua estranha não está sendo edificada. Então Paulo manda você orar para interpretar o que você está falando. Aí no versículo de número 18, Paulo disse, dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que todos vós, do que vós todos. Aqui agora Paulo fala, dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que vós todos. Paulo estava dizendo aos coríntios que ele falava mais língua do que eles todos. Mas Paulo disse o seguinte, versículo 19, todavia eu antes quero falar na igreja, na reunião, 5 palavras na minha própria inteligência,
para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. 20. Irmão, não sejais meninos no entendimento, mas sede menino na malícia e adulto no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios eu falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Então, meus irmãos, línguas estranhas é bíblico. E eu falo em línguas estranhas. Quando eu estou orando no meu quarto, eu oro baixinho. Falo em línguas estranhas baixinho. Sinto a presença do Pai. Falo em língua estranha. Deixo o Espírito me usar, me conduzir como Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Eu oro em língua estranha, falo e vou continuar falando. Falo baixinho, entre mim e Deus, porque eu orando em língua estranha, estou edificando a mim próprio, né? Eu estou edificando o meu espírito. O espírito de Fabiano Santana está sendo edificado. Então eu oro baixinho, oro em língua baixinho, falo com Deus, mas eu continuo falando. E muitos irmãos em graça aí deixaram de falar língua estranha, não falar mais, porque deixaram de acreditar nos dons espirituais. Não acredita mais que Deus fala, não acredita mais que Deus revela, mas Deus fala, irmão. Ele não mudou, Ele é imutável, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus não fala como esses caras aí, intitulado Profetas do Facebook, que tem até um aplicativo aí agora, que o cara abaixa no celular do cara e o cara vai buscar a vida da pessoa toda no Facebook, a profissão da pessoa, onde a pessoa mora, é casado com quem. A pessoa só entra lá nas redes sociais, no perfil da pessoa, que vê a vida da pessoa toda. E aí fica uns profetas de Baal, né, intitulados profetas aí no Facebook, entregando uma revelação até 4 da manhã, 5 horas da manhã, e esses mau elementos ficam entregando uma revelação e dizendo assim: eu só vou entregar a revelação se você curtir. Curta. Se você curtir essa live e subir, e eu ver você curtir no coração, você curtindo, eu vou entregar a revelação. Tá vendo? É algo programado. Quer dizer, quem não curtir a live do indivíduo, o indivíduo não entrega a revelação. O indivíduo só entrega a revelação para quem curte a live dele. E aí, as revelações que esses caras entregam é só revelação superficial. Deus vai te dar um marido que tem uma moto. Deus está te dando um livramento de infarto. Tem uma irmã aqui que está sentindo uma coceira no lado esquerdo da orelha. Ui! Quem aqui não sente coceira? Tem uma irmã aqui que está com a dor de cabeça. Ai, quem aqui não sente dor de cabeça? Isso para mim não é revelação, isso é revelamento. É revelamento isso aí. Isso é profetada. As revelações desses caras do Facebook aí é revelação de carro importado. Esse que eu te digo, homem, que Deus vai te dar um carro. Irmão, Deus é espírito, Deus está lá preocupado em te dar carro, não vai trabalhar não, fica aí, rapaz, para tu ver. Deus está lá preocupado em te dar carro, te dar casa, não vai trabalhar não, fica aí. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 19, Deus profetizou: o homem comerá do suor do seu rosto todos os dias da sua vida. Não vai vender um bombom, um chocolate, não vai procurar um emprego, não, fica aí. Não vai vender alguma coisa, não, fica aí achando que Deus vai te dar moto, te dar carro. Primeiro que Cristo morreu na cruz, não foi para te dar carro, não foi para te dar moto, não foi para te dar casa. Cristo morreu na cruz para, através do teu sangue, Ele te reconciliar com Deus e te atrair ao Pai. Foi isso que Ele morreu na cruz. Cristo morreu na cruz pelas transgressões dos judeus, pelos pecados dos judeus, por nome transgressão da lei de Moisés, e através do sangue dele, Ele atraiu os gentios ao Pai. Só para isso. Cristo não morreu para te dar apartamento. Cristo não morreu para te dar casa. Isso aí tu consegue lutando, trabalhando. Isso aí tu consegue com o suor do teu rosto. Entende? E esses intitulados profetas aí, esses profetinhas de Baal, eles ficam aí profetizando. Eles são piores do que os profetas de Azera. Eles são piores do que os profetas de Baal,
que eles ficam aí a noite toda, a madrugada toda, até de manhã profetizando chave de carro, dizendo que está no monte, com a luz tudo apagada. Isso é macumba, isso é feitiço, isso é feitiçaria, isso é macumba-gélio, porque isso não tem no Evangelho. Me mostra na Bíblia onde é que está escrito que os discípulos de Cristo, os 12 apóstolos, iam para o monte e ficavam num lugar escuro dizendo: eu vou entregar a revelação, Deus vai te dar uma chave de carro. Tem? Tem aqui dentro? Não tem. Se não tem, então não passa, é heresia. Me mostra na Bíblia onde é que está escrito o apóstolo Paulo subir no monte, lá em cima do monte, Paulo dizendo: eu só vou entregar a revelação para quem entrar na minha live e dar coração e curtir, porque se você curtir, é porque é com você que Deus quer falar. Se você curtir agora, é com você que Deus quer falar. E a pessoa vai lá e curte, e aí Paulo falou: Deus vai te dar um marido louro, dos olhos azuis, cheio de dinheiro, e essa mulherada aí, a maioria aí, tudo interesseira, já gosta dessas revelações mesmo, não é? É porque tem uma mulherada interesseira que, aquelas Maria Gasolina que não aguenta ver o cara de carro, o cara de moto, essas perigosas, piriguete, essas ninja ladrona, né? Já gosta desse tipo de revelação, essas ladronas. E aí, onde é que tem na Bíblia isso, Paulo fazendo isso? Tem na Bíblia? Não tem. Se não tem na Bíblia, Fabiano não come desse reggae. E aí ficam uns caras aí do Facebook dizendo que está entregando revelação. E aí sobe o monte, aí fica lá no monte orando, faz um buraco no monte, aí fala assim: faça seu pedido de oração que agora eu vou enterrar aqui no monte. Enterrar pedido de oração no monte, isso é feitiço. Isso é feitiçaria. Isso é macumba-gélio, isso não tem no Evangelho. Onde é que está escrito na Bíblia que Jesus ia para o monte e mandava as pessoas fazer pedido de oração, cavava um buraco no monte e colocava lá para orar pelas pessoas? Tem? Não tem. Então eu não como desse reggae. Onde é que está escrito que os apóstolos da circuncisão, Pedro, Tiago, João e etc., ia para o monte e ficava lá, fazia um buraco no monte e falava assim: faça seu pedido de oração que nós agora vamos orar por vocês, para o milagre acontecer. E a gente já trouxe um óleo ungido lá da mercearia do seu Manuel, ungido, que eles dizem que é de Israel, mas é mentira, tá? É mentira, que eles não vão lá em Israel pegar mirra, nada, não. É mentira, tá? Eles dizem que é óleo ungido de Israel, mas é mentira. Eles vão lá na mercearia de seu Manuel, compra lá um óleo lá, qualquer, aí leva para o monte para fazer os feitiços deles, esses exorcistas, que eles são peritos em fazer feitiçaria. Aí faz um buraco lá, manda as pessoas fazer pedido de oração, sabe? E tem outros que são mais ousados, faz uma fogueira em cima do monte, manda as pessoas fazer pedido de oração e queimar na fogueira. É macumba isso aí, isso é feitiçaria. Isso não tem no Evangelho. Me mostra na Bíblia onde é que está escrito que Paulo fez isso. Não tem. Me mostra na Bíblia onde é que está escrito que Jesus fez isso. Também não tem. Me mostra na Bíblia onde é que está escrito que os apóstolos fizeram isso. Também não tem. Me mostra na Bíblia onde é que está escrito que os profetas também fizeram isso. Também não tem. Então isso é feitiçaria, é macumba-gélio, não tem nada a ver com o Evangelho. E eu estou denunciando esses pilantras aí, esses perigosos do Facebook aí, que fica a noite toda entregando revelação da carne, falando coisa que Deus não manda, é troca de dinheiro. É troca de dinheiro, que eles ficam entregando revelação e pedindo um pix. Faz um pix para mim de 30, faz um pix de 100, faz um pix de 200, faz um pix de 2.000. Aí é fácil, né? Aí os gado, a gadaiada, os bestas que não conhecem Bíblia, cai nessas histórias desses malandros que não gostam de trabalhar, não vende uma bala, não vende um chocolate, não dá um pau doido, não faz nada, aí fica mandando um pix para essa malandragem aí, ó. Fica mandando um pix para ele, pix de 200, pix de 100, pix de 150, pix de 1.000, achando que aquilo que eles estão falando é de Deus, só que entra ano e sai ano e não cumpre nada. A pessoa que recebe a revelação que vai ter uma casa, nunca tem a casa. A pessoa que recebe a revelação que vai ter moto, nunca tem moto. A vida vai de mal a pior.
A pessoa que recebe a revelação que vai ter carro, nunca vai ter carro. A vida vai de mal a pior. Por quê, irmão? Porque está confiando na palavra do homem. Não está confiando na palavra do Pai. E eu não confio em palavra de homem. Eu confio na palavra do Pai, no que está escrito a meu respeito. Entende? Eu não fico atrás de revelação. Eu não fico atrás de intitulado profeta ou profetisa, porque hoje não tem mais profeta. Existe o dom de profecia, mas não tem profetisa e também não tem profeta. Só que pregar essas verdades me torno inimigo da turma, que a turma não gosta de verdade. A turma gosta de chave de carro, a turma aí gosta de chave de apartamento, é chave disso, é chave daquilo. Que chave de carro o quê? Vai trabalhar, meu irmão? Vai ler o Evangelho? Vai orar mais um pouco? Lê as cartas de Paulo, de Romanos a Hebreus, para você ver Deus falando contigo cara a cara, face a face. Quer ver Deus falar com você? Leia o Evangelho, leia as cartas de Paulo, de Romanos a Hebreus. Leia o Novo Pacto, a Nova Aliança, o Novo Testamento. Entende? Aí esses caras ficam fazendo os cultos deles aí, irmão Dino Sade. É o culto da revelação. É o culto da profecia. Lá em Salvador, na Bahia, tinha uma cartomante lá que lia a mão do povo. Porque eu chamo de cartomante. Eu chamo de cartomante. Ela ficou riquinha, rapaz. Enricou com isso. Só entregando revelação de chave de carro pro povo. Lá no bairro da Liberdade, em Salvador. Uma tal de uma missionária lá, tirada da missionária sargentona, só entregando revelação de chave de carro. Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma moto, Deus vai te dar um apartamento, tu vai casar com um professor, tu vai casar com uma professora. Eu nunca vi ela chegar para um cara rico e falar assim: larga a mulher que não é tua, sai do adultério. Eu nunca vi ela falar isso, eu só vi ela falar assim: ó, Deus vai te dar carro, Deus vai te dar outra fazenda, Deus vai te dar isso, um sítio. E ela enricou com isso, porque isso dá dinheiro. As pessoas negociam, fazem negócio com os dons espirituais, com as coisas do Pai, se vende tudo em nome de Deus. Se vende Cristo a todo dia, igual Judas Iscariote. A Bíblia diz, no livro histórico de Mateus, capítulo 27, versículo 3, que Judas Iscariote vendeu Cristo, vendeu o Messias por 30 moedas de prata. Os intitulados pastores vendem Jesus em forma de sabão, em forma de sal grosso, em forma de fita, em forma de toalha. Ser tu uma desgraça, porque de bênção não tem nada, meu irmão. Os intitulados pastores vendem Jesus em forma de sabão em pó. Leva esse sabão em pó para casa que o milagre vai acontecer. A gadaiada compra ainda para levar. Mas quanto é? 50 reais. Aí os gados pegam para levar. Ah, leva esse sal grosso para tua casa para repreender o olho grosso. Mas quanto é? Ah, pega o envelope, coloca uma oferta aí simbólica de 30 reais e leva o sal grosso para casa. Ah, pega aí, ó, essa fita e bota no teu braço que você vai prosperar. Mas quanto é? 200 reais. Eles vendem Cristo a todas as horas, a todos os momentos, mas é pau nesse sistema. Pau no sistema até eles miar. É pau nessa garotada. Pau no sistema. Enquanto Deus me der vida e saúde, é pau no sistema. Porque Paulo disse lá em Tito capítulo 1, versículo 11, que é preciso fazê-los calar. Por que, Paulo? Porque eles andam pervertendo, destruindo famílias inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. O sistema ensina, não é pelo Espírito Santo. O sistema ensina por torpe ganância, não é pelo Espírito Santo. E Jesus de Nazaré, no dia de sua carne, enfrentou o sistema. Por isso que foi crucificado, porque enfrentou o sistema. Quer ver? Livro histórico de Mateus, capítulo 23, versículo 14. Jesus de Nazaré, no dia de sua carne, pregando, disse: ai de vós, escribas e fariseus,
hipócritas, que devorais, que roubais as casas das pobres viúvas, e para disfarçar vocês fazem prolongadas orações. Por quê? Porque os líderes religiosos da época de Cristo iam na casa das pobres viúvas, ficavam comendo e bebendo de graça, e usavam o nome santo de Deus, sem nenhum temor de Deus, sem nenhum respeito a Deus, para arrancar o dinheiro das pobres viúvas incautas. E os pastores fazem isso hoje. Eles vão buscar o dízimo da pessoa até na UTI, a pessoa morrendo. É ou não é? É. Eles vão de casa em casa buscar esse falso dízimo em dinheiro mensal romano, 10%. Porque desde que a chamada erradamente igreja está aí, irmão Dino, o dízimo está aí como solução financeira. Os intitulados pastores dizem que quem dá dízimo, apesar que o dízimo na lei de Moisés nunca foi dinheiro, o dízimo era alimento para sustento dos órfãos, das viúvas, dos viajantes, dos forasteiros e dos levitas da tribo de Levi, que não tinham parte nem herança entre o povo de Israel. Entendeu? Compreendeu? Desde que a chamada erradamente igreja está aí, o dízimo está aí como solução financeira. Os pastores dizem, se você dizimar, você vai ser um empresário. Se você dizimar, você vai ter seu carro. Se você dá o dízimo, você vai ter sua casa. Se você dá o dízimo, você vai ter uma boa saúde. Se você dá o dízimo, vai repreender o devorador. Só que devorador nunca foi demônio. Devorador era um inseto que come frutos da terra. Joel capítulo 1, versículo 4 está escrito: o que ficou do devorador, o gafanhoto comeu. O que ficou do pulgão, o migrador comeu. Então, devorador é um simples inseto que come frutos da terra, que os intitulados pastores transformou em demônio, mas a gente está desmascarando essa falsa pregação deles. Eles não gostam da minha cara, mas a verdade tem que ser dita. A gente está desmascarando essa falsa pregação deles, sabe? E tenta. Aí o que acontece? Se você dizimar, dar o dízimo, você vai usar roupa de grife, você vai usar perfume Carolina Herrera, lápidos, perfume francês, você vai ter do bom e do melhor. Tá ok, tudo bem. Só que entra ano e sai ano, só quem prospera são eles. Em vez dos filhos de Deus desfrutados do suor do seu rosto, quem está desfrutando no lugar deles são os intitulados bruxos pastores. Eles que estão gozando e desfrutando do bom e do melhor no lugar dos filhos de Deus. Porque os dizimistas, a maioria não tem casa para morar. Vive doente. Os filhos estão nas drogas. E esses feiticeiros dizem que quem dá dízimo, o filho vai sair das drogas. Quem dá dízimo, a filha vai sair da prostituição. Só que entra ano e sai ano, a filha continua na prostituição, rodando a bolsinha, e o filho continua nas drogas. Sabe por quê, meu irmão? Porque não foi o pai que te fez essa promessa. Quem te fez essa promessa foi o pastor canguloso. Como é que é? Sim, senhor. Quem te fez essa promessa foi o intitulado pastor canguloso. E quem está falando que é canguloso não é eu, não. Quem está falando que é canguloso é a Bíblia. Eu vou ler aqui, rapidamente, Isaías capítulo 56, versículo de número 10 ao 11. Eu vou ler. O que eu prego, eu provo na Bíblia. Isaías capítulo 56. Será que eu rasguei essa parte sem querer, Jesus? Cadê? Está aqui, está aqui. Isaías 56, versículo 10. Olha o que diz. Todos os seus atalaias é profeta, tá? Todos os seus profetas, atalaias, são cegos. Nada sabem. Todos são cães mudos. Ui! É todos. São cães mudos. E o que mais? Não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam o tosquenejar. 11. E estes cães
são gulosos, não se pode fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Esses intitulados pastores que estão aí não compreendem nada. Eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte, todos, sem exceção. É todos. Se o cara diz que é pastor e cobra dízimo em dinheiro mensal, é cão guloso. É o que está escrito. Todos, sem exceção, cada um por sua parte, cada um por sua ganância. Filipenses capítulo 3, versículo 2, pregou Paulo à igreja de Filipos e prego eu, e a igreja de Filipos não se reunia em templo religioso, se reunia em uma casa ao nome do Cristo ressuscitado. Olha o que Paulo disse: guardai-vos dos cães. Cães ali é os pastores e mercenários. Guardai-vos dos maus obreiros. Quem são os maus obreiros? Os maus obreiros é os obreiros que fazem a campanha da caneta da prosperidade. Os maus obreiros é os profetas aí intitulados do Facebook que passa a madrugada toda entregando revelação para ganhar dinheiro, pedindo pix. Os maus obreiros é os obreiros que faz a campanha do sabonete ungido, que de ungido não tem nada. São piores do que os profetas de Baal. Os maus obreiros são os obreiros que faz a campanha aí do lenço ungido, que de ungido não tem nada. Do cajado de Moisés, do cajado de Arão, da pedrinha de Davi, que de ungida não tem nada. São os maus obreiros. Paulo disse: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. Os maus obreiros estão em cada esquina desse país aí, ó, fazendo culto, fazendo campanha. Onde é que está escrito na Bíblia que Jesus fez campanha? Aonde é que está na Bíblia escrito que o apóstolo Paulo mandou alguém fazer campanha? Esse negócio de campanha veio da católica, gente. Na católica se chama novena. Na religião evangélica se chama campanha. Campanha quer dizer convocação para uma guerra. E nós não estamos em guerra. Pregou Paulo e prego eu. Efésios capítulo 2, versículo 14, Paulo disse que Cristo na cruz, com seu sangue derramado, já estabeleceu a paz. Estamos em paz, não estamos em guerra. Pegou a visão aí? Então, escute por favor. Os maus obreiros são os obreiros que faz a campanha da Arca da Aliança. O que, Fabiano Santana? Sim, senhor. Campanha da Arca da Aliança, elemento judaico. Isso é judaísmo. Isso não é evangelho. Isso é macumbogério. Isso é judaísmo. Não tem. Tem na Bíblia? Não tem. Se não tem na Bíblia, eu não como desse reggae. Eu não faço. E outra, Jeremias capítulo 3. Isso é idolatria, gente. Campanha da Arca da Aliança. Aí o intitulado pastor pega lá uma arca. Eles fazem uma arca lá de papel, né? Manda fazer uma arca lá. Ou então vai no centro da cidade, manda alguém fazer sei lá o quê. Manda o povo pegar aquela Arca da Aliança, levar para casa para repreender o olho grosso, para a pessoa prosperar. Ter isso, ter aquilo. Sim, pastor, tá certo. Mas isso tem um preço, não é de graça não, tá? Para levar a Arca da Aliança para casa, tem um que está vendendo em São Paulo de R$150. Mas tem outros que estão vendendo de R$200 aí. Só que isso é idolatria. Porque a Bíblia diz para não fazer campanha nenhuma. E muito menos de Arca da Aliança. Jeremias 3... versículo de número 15, eu vou ler para vocês, olha o que diz: e vos darei pastores segundo o meu coração. E ele já deu, pastores da graça, pastores que pastoreiam segundo o dom da graça. Tem o nosso irmão Dino Sani, tem o nosso irmão Geraldo Moraes, tem o nosso irmão Cristiano França, tem o nosso irmão Elso, lá da Bahia, tem George Valente, tem vários pregadores da graça aí.
Então, e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com ciência e com inteligência. 16, eu vou ler, Jeremias 3,16. Olha o que Deus disse que os pastores não dizem para o povo, mas Deus disse isso aqui, Jeremias 3,16. E sucederá que quando vos multiplicar e frutificar na terra naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá, a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá o coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, isso não se fará mais. A Bíblia diz que não é para fazer nada de campanha de arca da aliança. Por que os pastores fazem? Isso é idolatria, isso é amuleto, isso não é fé, porque isso é tocável, isso é palpável. Você toca, você apalpa. Fé não é aquilo que você toca, aquilo que você apalpa. Fé, pregou Paulo e prego eu, Hebreus capítulo 11, é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se espera. Isso é fé, é aquilo que eu não pego, é aquilo que eu não vejo, mas eu tenho certeza que vai se realizar no mundo espiritual através da minha fé. Isso é fé, é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se espera. A Bíblia diz que não é para fazer, nem lembrar mais da arca da aliança, nem visitar, e nem fazer, e nem subir mais ao coração esse assunto sobre a arca da aliança. E por que os pastores estão fazendo a campanha da arca da aliança? Para quê? É para encher o cofre. É para engordar o cofre. Porque fazendo a campanha da Arca da Aliança atrai o povo. O povo gosta de movimento, de novidade. O povo carente, atrás de uma palavra de consolo, atrás de uma palavra de motivação. Às vezes o cara foi traído pela mulher, a mulher está desiludida, foi traída pelo marido, está no 6º casamento, nenhum casamento deu certo. Vai para a chamada erradamente igreja, aí chega lá atrás de uma palavra de motivação, aí o intitulado pastor fala lá, venha para a campanha da Arca da Aliança, Deus vai trazer teu marido de volta, Deus vai trazer teu filho das drogas, Deus vai tirar tua filha da prostituição, venha para a campanha da Arca da Aliança. Aí a pessoa, sabe, desiludida, sofrendo, é tudo que a pessoa quer mesmo, que a mulher volte para casa, ou que o marido volte, a pessoa vai para a campanha da Arca da Aliança. Só que chega lá não é de graça não. O quê? Para levar a Arca da Aliança para casa é duzentão. É 2 peixes dentro do envelope. Tudo isso para quê? Para arrecadar fundo para o império do intitulado pastor. É por isso que esse sem vergonha aí anda de carro blindado, de seguranças armado, eles têm jatinho, eles têm apartamento, eles têm avião, eles têm muita coisa. Tem empresas, tem carro de aluguel, muitos têm até amante, sustenta amante com dinheiro do povo, essa que é a verdade. E para amante não entregar ele pega da cesta básica, da feira, dá cordão de ouro para amante. É ou não é? É. E eu estou denunciando. Estou denunciando porque eu não passo envelope. Escute isso aqui. Eu não passo envelope. Eu não cobro dízimo. Eu não cobro para pregar. Eu prego o evangelho de graça. Tenho moral para denunciar. Livro histórico de Mateus, capítulo 10, versículo 8, Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, disse, dai de graça o que de graça recebeste. Eu trabalho, eu vendo cosmético, produtos naturais, eu vivo do suor do meu rosto. Como eu vivo do suor do meu rosto, não é do teu suor, e eu não como nas tuas custas, eu tenho moral para falar. Porque agora tem aí uns evangélicos que chegam nas redes sociais e colocam, irmãos, mas Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, não julgueis para que não sejais julgado, porque com o mesmo julgamento que tu julga teu próximo,
tu também serás julgado. Mas não lê o contexto. O contexto está no versículo 5. Por que Jesus disse para os seus 12 discípulos? Não foi para mim que ele disse, tá? Eu nem existia naquela época. Ele disse para os seus 12 discípulos: não julgueis para que não sejais julgado, porque com o mesmo critério que tu julga teu irmão, com o mesmo julgamento tu também serás julgado. Lê o contexto, o versículo 5. Jesus olha para os seus 12 discípulos e fala assim: hipócrita, por que reparas tu o argueiro que está no olho do teu irmão, do teu próximo, sendo que tem uma trave no teu olho? Sabe o que Jesus estava dizendo para os seus 12 discípulos, irmã Celeste Almeida? Jesus estava dizendo assim, ó: se vocês praticam o mesmo pecado que essas pessoas praticam, vocês não têm moral para falar. Eu falo porque eu não roubo. Por isso que eu falo. Eu não sou contra a reunião. Eu sou contra o comércio em nome de Deus na reunião. Eu sou contra a corrupção. Eu sou contra o sistema. Ah, irmão, por que o senhor não tem carro? É só não roubar. Porque eu não roubo. Ah, irmão, por que o senhor não tem um apartamento? Porque eu não roubo. Ah, irmão, por que o senhor não tem moto? Porque eu não roubo. Se eu roubasse, eu estava aí com apartamento, eu estava com moto, eu estava com carro importado. Meu amado, se Deus tiver de me dar meu carro, eu vou conseguir com o suor do meu rosto. Não é usando o nome de Deus, não. É como Deus profetizou em Gênesis 3,19: o homem comerá do sol do seu rosto todos os dias da sua vida. O próprio Jesus trabalhava, gente. Livro histórico de Mateus, capítulo 6, versículo 3, diz a Bíblia que ele tinha por profissão carpinteiro. Carpinteiro faz cadeira, carpinteiro faz mesa, carpinteiro faz cama, carpinteiro faz guarda-roupa. É ou não é? É. Essa era a profissão de Cristo. Se o próprio Cristo trabalhou, os intitulados pastores é maior do que ele para não trabalhar? Hein? Porque eles não trabalham. E tem uns aí que trabalham de carteira assinada para tirar de tempo. Para tirar de tempo. O gorduroso, o gordo, ele ganha do tempo. Ele trabalha para tirar de tempo, mas o que ele tem não é do trabalho dele, porque o cara que trabalha ganhando 1.200 por mês, parece que agora o salário aumentou para 1.320. O cara que trabalha ganhando 1.320 não vai ter um carro de mais de 100 mil reais, vai ter? O cara que trabalha ganhando 1.320 não vai ter uma casa avaliada em 200 mil reais, vai ter? Então ele trabalha para tirar de tempo, mas o gorduroso mesmo ele tira do tempo. E é contra esse sistema que eu me levanto. Alô, sistema, eu sou uma pedra no sapato de vocês. Eu sei que vocês dizem que não gostam de mim, mas tem um bocado de vocês que me assistem. Quando eu vou lá, eu vejo os likes, eu vejo as curtidas lá, eu vejo lá, você só não faz comentar, né? Mas vocês dizem que não gostam de mim, mas vocês me assistem. E o que tem mais no meu canal no YouTube é religioso. É pastor, é evangelista, é pregador. Continue lá, para a gente crescer na graça e no conhecimento. A minha luta não é contra o pastor Malaquias, não é contra o pastor Isaías. A minha luta é contra o sistema, que vem há anos e há décadas, usando o nome santo de Deus, sem nenhum temor de Deus, sem nenhum respeito a Deus, para arrancar dinheiro de pessoas pobres, pessoas doentes, pessoas incautas, que não conhecem o Evangelho, que não conhecem a Bíblia, e é para cima deles. É para cima deles com tudo, com força e sem parar. Sem parar, é para cima deles. Eu sei que vocês não gostam de mim, mas vai ter que aturar o negão aí, viu? O negão vai continuar pregando aí, incomodando muita gente. Vai ter que aturar o negão, porque aquele que me colocou de pé não me derruba. Aquele que me colocou de pé não me derruba. Não adianta vocês tentar armar para mim, não adianta vocês me ameaçar, não adianta vocês, não adianta. Aquele que me colocou de pé não me derruba. Foi ele que me colocou de pé. E eu tenho algo para dizer para os irmãos. Sou cristão,
e creio nos dons espirituais. Deus continua falando. Deus fala. Ele usa quem Ele quer. Ele usa até uma criança para falar. Ele usou uma jumenta para falar com Balaão. Ele usa quem Ele quer. Eu creio nos dons espirituais. Entende? Então, para nós encerrar essa live, 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 26, olha o que Paulo disse, que tem que ter na igreja, na reunião do corpo de Cristo. Olha o que Paulo disse. A necessidade de ordem no culto. Olha o que Paulo disse. Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais cada um de vós, tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Então, quando nós estivermos reunidos como irmandade, como irmãos, como igreja, tem que ter a sã doutrina da graça, que é a pregação do evangelho, tem que ter a revelação, e a revelação hoje é a revelação do evangelho da graça, tem que ter língua, né? Mas como eu falei para os irmãos, não precisa você chamar a atenção de ninguém. Está numa reunião em graça, quer falar em língua, fale. Está sentindo, fale. Mas fala baixinho. Fala entre você e Deus ali, só para você e Deus ali, ó. Fala baixinho, para não escandalizar, sabe? A não ser que você ore para interpretar aquilo que você está falando, a não ser que haja intérprete, mas fala baixinho, entendeu? Aí Paulo disse, faça-se tudo para edificação, glória a Deus. 27, e se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Então Paulo disse, se você estiver na reunião, se alguém quiser falar língua estranha, fale, mas fale 2 ou 3, mas também que haja intérprete, né? Senão vocês estão falando ao vento, estão falando ao ar, ninguém vai entender nada que vocês estão falando. Tem que ter intérprete, tem que ter alguém para interpretar o que vocês estão falando. Versículo 28, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Quer dizer, você está na reunião com os irmãos, você começa a falar língua estranha, não tem ninguém para interpretar, você se cala, fala em espírito com você e Deus e acabou. Por quê? Porque não tem ninguém para interpretar, foi o que Paulo disse. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Versículo 29, e fale 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Porque na igreja de Corinto ainda tinha profeta. E fale 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Por quê? Porque na igreja de Corinto existia uma bagunça espiritual, uma desordem. Mais de 10 pessoas profetizavam ao mesmo tempo no culto. Mais de 10 pessoas profetizavam ao mesmo tempo. Aí Paulo diz, olha, e fale 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. 30, mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Versículo 31, porque todos podereis profetizar, um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Paulo disse, todos podereis profetizar. Esse todos aqui, podereis profetizar, quer dizer mulher, quer dizer homem, todos podem pregar. Irmão Dino, todos podem pregar a sã doutrina do evangelho da graça de Deus. Paulo disse, todos podem profetizar, todos, criança, mulher, senhora, senhor, homem, todos podem profetizar. Então, abra a tua boca e profetize o evangelho da graça. Abra a tua boca e prega o evangelho da graça. Ninguém pode te matar, ninguém pode te parar, ninguém pode ir contra a tua vida, porque quem te levantou não te derruba. Aquele que te levantou é mais forte, é poderoso. Ele é rei dos reis, ele é senhor dos senhores.
Só Ele possui a imortalidade. Ele é o cabeça da igreja. Ele é Deus poderoso, Ele é o Deus todo-poderoso. Ele está na tua vida. Glória a Deus. Glórias a Deus. E eu encerro lendo 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 39, que Paulo diz: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar. Paulo disse que vai procurar com zelo profetizar, e não proibais falar línguas. Paulo disse que não era para proibir ninguém de falar em línguas. Quer falar em língua, meu irmão? Fale em línguas. O problema é que muitos irmãos em graça se tornaram verdadeiros ateus. Não crê mais em língua, não crê mais em profecia, não crê mais que Deus fala, não crê mais em nada. Não crê mais em nada. Estudaram demais. Receberam a graça só na mente, no intelecto, mas se tornaram ateus. Não crê mais em nada, mas eu creio, porque o nosso paizinho, ele continua falando. Ele é o Pai dos Espíritos. Ele fala do jeito que quer, na hora que quer. Amém? E eu encerro fazendo uma breve confissão. Pai dos Espíritos, obrigado por essa live abençoadíssima. Pai, eu oro a favor das vidas que estão na UTI, gemendo de dor. O médico disse que já vai desligar os aparelhos, mas eu te peço que o Senhor cure essas vidas segundo a tua vontade. Eu oro a favor desse homem que está com depressão, dessa mulher que está com depressão. Cura essas vidas segundo a tua vontade. Eu oro a favor desse homem que está pensando em dar cabo da sua vida, que está pensando em cometer o suicídio. Dê o livramento de morte segundo a tua vontade. Eu oro por esse irmão, por essa irmã que está desempregado, passando necessidade, passando fome. Levanta alguém, usa alguém, abre porta de emprego. Usa alguém, meu Pai, para levar uma cesta básica para esse irmão, para essa irmã. Usa alguém para ajudar essa irmã, para ajudar esse irmão. Abre as portas segundo a tua vontade. Amém. Graça e paz. Até a próxima live. Eu quero dizer para os irmãos que eu tenho 2 canais no YouTube. Todos os 2 canais estão assim: Fabiano Santana, Pregador da Graça. Se inscreva no meu canal no YouTube e aperte o sininho para vocês receberem todas as notificações. Sempre estamos postando lá vídeo novo, mensagem nova, para a honra, para a glória e para louvor do Cristo, o ressuscitado. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém. Fui.